Um estudo publicado analisou mais de 1.100 pessoas e acabou encontrando um resultado que ele é curioso. Pessoas canhotas tendem a apresentar níveis maiores de competitividade, sendo menos propensas a evitar disputas por ansiedade e mais inclinadas a encarar competição como oportunidade de superação. Rafa, tu como canhoto, o que que tu acha dessa pesquisa? Qual que é a tua opinião? Vamos lá. Esse estudo foi feito por um grupo de cientistas lá na Itália, né? Publicado agora em fevereiro. Saiu na Nature, inclusive, que é uma revista muito conceituada, então, de certa forma, ele é confiável. E o que eles descobriram é que existe sim algumas diferenças comportamentais, né, entre destros e canhotos, né? E é canhoto mesmo com o fechado, né? Canhotos, né? Se fosse feminino seria canhotas, o seria aberto. Só uma curiosidade aqui. O estudo descobriu que as pessoas canhotas são mais competitivas que pessoas destras, né? Essa característica já era conhecida pela comunidade, porém ainda faltavam alguns estudos mais recentes, né, para falar sobre isso. E o que acontece? Eles não são apenas mais competitivos, né, como também eles não fogem de situações de conflito por medo ou insegurança. Sabe quando você tem que ter uma conversa mais difícil, ou você precisa colocar limite numa situação? Pois então, os esquerdinos enfrentaram isso com mais facilidade. E eu, como uma pessoa canhota, posso dizer que vai muito além disso, né? Porque esse estudo ele foi feito em ambiente fechado, controlado, então ele deixa a interação com o mundo real de fora. Então, na prática, essas diferenças, elas amplificam muito mais na vida real, né? Isso vai desde sentar na sala de aula e não ter uma carteira para canhoto, até a dificuldade de encontrar objetos, né, para canhoto. Aqui, trazer até a minha guitarra aqui, né? Então, assim, eu tive uma experiência difícil. Quem é canhoto sabe. Então, o que acontece? Eu me analisando depois, né, com o passar dos anos, né, fazer uma análise de comportamento, de personalidade, eu percebi que isso me deu opções diferentes no mundo, mas não me deu algumas opções que só os destros têm, né? Então eu não tenho a opção de comprar uma guitarra para destro, por exemplo. Eu não tenho a opção de sentar em qualquer carteira de escola. Então eu tive que sentar onde tinha a opção, quando tinha, às vezes não tinha. Então a minha postura, né, na hora de sentar foi uma outra postura, e essa postura ela passa uma mensagem diferente, que as pessoas não estão pensando que eu sou canhoto, elas estão pensando que, nossa, ele senta diferente. Então, isso com o passar do tempo, né, foi moldando as minhas opções de escolha. Claro, eu escolhi também, mas diante de um leque de possibilidades, né? Então, a questão biológica de ser canhoto, ela implica não apenas nessa questão de laboratório que foi comprovada no estudo, que é essa questão mais competitiva e de enfrentar com menos ansiedade, medo as questões, mas também essa questão amplificada, né, do canhoto no mundo. Ele não tem a opção de ser destro. Então, algumas questões ele não vai ter opção. E muitas pessoas não vão pensar nisso. Elas não vão enxergar isso, porque ninguém chega perguntando, você é canhoto? Não. Eles vão ver que está diferente, a questão do relógio, né? Existe uma cultura do relógio, que tem que usar na mão que você não usa com mais frequência. Então, o canhoto tem que usar na mão direita. Isso gera já um estranhamento, né? Então, por aí vai, né, Cid? Eu acho que esse estudo é legal porque ele começa a chancelar que pequenas mudanças impactam diretamente na nossa vida de uma maneira que a gente não tem tanta escolha assim, mas que gera um certo impacto, né? E aí na própria experiência do dia a dia, na convivência, né, com as pessoas que são canhotas, a gente começa a olhar de uma forma diferente, né, entendendo que ali é fora do comum, porque, vamos lá, 90% eu acho que das pessoas são destras, né, e aí quando a gente presencia alguém escrevendo com a mão canhota ou até chutando,
pode parecer algo, né, diferente e até que te qualifica mais do que o outro, justamente porque não é um mundo aí aonde as coisas são projetadas, né, e feitas para as pessoas que são canhotas. E vamos lá, mas a gente também tem que tomar um cuidado, né, com essa notícia para não acabar transformando isso em um mito, né? Porque nem todo canhoto quer dizer também que ele vai ser mais competitivo, ou que ele vai ser Sim. mais criativo, ou que ele vai ter essa vantagem diferenciada, né? É porque a pesquisa ela aponta uma tendência, mas ela Uhum. não determina como que vai ser de fato esse comportamento da pessoa. Algo aí que eu presenciei na minha prática aí, quando eu jogava futebol, quando moleque, né? É que sempre quando aparecia um canhoto, ele já era escolhido primeiro, assim, porque a gente sempre imagina que o canhoto ele vai jogar mais, que ele vai ter mais habilidade, só que nem sempre isso se confirma, né? Só que aí existe o Messi, existe o Maradona, né? Onde acabam alimentando isso. Então, quando a gente vê alguém aí com essas características, a gente começa a se associar. Mas eu acho que o fator fundamental dessa pesquisa, desse estudo, né, que tu comentou, Rafa, essa questão de adaptação. Uhum. E aí, com certeza, essa prática diária, né, onde te exige, é um mundo que já está pronto e ele exige que tu se adapte, né? Tu começa a criar mecanismo e estruturas diferentes para te chegar até aquele resultado, né? Então, existe, eu acredito que na prática, de fato, essa diferenciação por conta dessa exigência de ter que Você é se obrigado a adaptar. se adaptar, É, né? Então, eu acho que o principal para a gente observar é isso, né, Cid? Porque o canhoto ele vai ter que se adaptar. Então, nessa adaptação, ele vai ter que achar uma resposta diferente. Porque a resposta comum seria ser destro, mas ele não é, ele não tem essa opção. Então, ele se torna criativo por essa exigência de adaptação. vamos lá, fazendo talvez uma comparação como se fosse uma neuroplasticidade, né? Ele acaba encontrando outros caminhos ali para conseguir atingir aquele resultado. Bom, essas pesquisas elas são interessantes, então, porque elas mostram essas curiosidades sobre o funcionamento, né? Só que é importante deixar claro que elas não definem também como alguém vai ser. Exatamente. Bem, o vídeo de hoje era isso, né? Comente aqui embaixo o que vocês acham a respeito, se você é canhoto, conhece alguém canhoto, se você concorda, né? Quais são as coisas que você observa entre canhotos e destros, né? Na sua experiência. Comenta aqui pra gente, se inscreva no canal, deixe seu curtir. Aqui a gente tá falando, né, levantando a bola sobre as questões, a gente não tá determinando nenhum tipo de verdade absoluta. Se inscreva no canal, né, e acompanhe a gente aqui nos próximos vídeos. Até mais. Até mais.